a live. Olá, pessoal, boa noite. Não está aparecendo para mim aqui no Facebook, na página, mas já tem 16 pessoas. Depois eu dou mais uma procuradinha. Olá, pessoal, boa noite. Seja bem-vindo à página do Gospel News. Feliz 2021, né? A nossa primeira live do ano. E hoje a gente está no quadro Brasileiro de Sucesso, e hoje a gente vai conhecer um pouco da história da nossa querida Mary Ribeiro. Oi, pessoal. Mary Ribeiro, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Prazer nosso, obrigada, Mary, por aceitar o convite, né? Além de mãe, aí, uma grande mãe, uma profissional, né? Então, tirou um tempinho aí para poder compartilhar um pouquinho da sua história aí com a gente. Obrigada. Estou muito feliz, muito obrigada. E aí, Mary, como que foi aí a virada do ano, a expectativa para esse ano de 2021? Foi bem, graças a Deus, estamos com as expectativas boas, né, esperançosas de um ano melhor, um ano mais abençoado. É verdade. Verdade. Então, gente, a Mary vai contar um pouquinho da sua história para a gente. Mary, para começar, vamos falar um pouquinho, né, da onde você veio, do Brasil. Quanto tempo você está aqui? Que é a primeira pergunta que todo mundo faz, né? Onde você é do Brasil? Quanto tempo você está aqui? E aí a gente quer saber também, né? Não é diferente. Então, eu tô aqui, se eu falar quanto tempo que eu tô aqui, eu vou contar a minha idade, né? Bom, em 1979, 1980, meus pais vieram para cá. Eu penso que quando minha mãe veio, ela devia até estar grávida de mim. Eu nasci aqui. Que legal! Nasci em Lowell, então estou aqui já, né, quase 40 anos. Entendi. E de onde vocês eram no Brasil? Então, nós somos de Minas. Minha mãe é de Belo Horizonte e meu pai é do interior de Minas. Uau, e vocês chegaram em Lowell e até hoje está em Lowell? Até hoje em Lowell. Eu dei umas escapadinhas, né, assim. Eu morei morei por muito pouco tempo já morei em Woburn e já morei em Salem, no Hampshire. Mas foi uma coisa assim, muito curto período de tempo. Meus pais nunca saíram de Lowell, sempre que tiveram aqui em Lowell, família também. Então a gente conhece muito bem essa região aqui. E a Mary, ela é casada, né, Mary? Conta um pouquinho aí. Então, eu sou casada há 21 anos. 21 anos. Meu esposo, Elielson, trabalha comigo também, a gente trabalha juntos. Tenho 3 filhos, a Rebeca, de 9, o Rafael, de 6, e o Ruben, de 3. Então, uau! Haja energia aí, amiga. Como diz a americana, eu estou com as mãos cheias, né? Mas é bom demais, família, né? É coisa linda, né? Bênção de Deus. Ai, que bom. Graças a Deus, graças a Deus. E, a Mary, e aí que você chegou aqui em Lowell, né? Seus pais, você veio junto com seus pais, e aí, como que foi, assim, o seu tempo aqui, né? Ficou aqui, seus pais trabalhavam, você ia para daycare, a maioria das pessoas, né? As mães deixam os filhos, seu pai trabalhava, sua mãe cuidava de vocês, né? Que eu sei que você são em 3 irmãs, 2 irmãs, você e mais 2, né? Somos 3 irmãs, eu sou a mais velha. Então, quando eu nasci aqui, a minha mãe resolveu ter o daycare em casa, igual muitas mulheres fazem, né?
Então, ela deixou de trabalhar fora para estar em casa cuidando de mim e de mais algumas crianças. Ah, entendi. Meu pai também trabalhava fora, ele trabalhava em uma fábrica. E aí, quando eu estava com 2 anos e meio, mais ou menos, a imigração bateu lá na fábrica, né? E pediu meu pai para ir embora, vamos dizer assim, né? Convidou. Porque não tinha documento na época. Entendi. Deram 30 dias aí para eles poderem ir embora. Então, a gente foi para o Brasil, foi a primeira vez que eu fui para o Brasil, estava com 2 anos e meio, e foi quando o meu irmão do meio nasceu, a gente ficou lá uns 4 anos, e a irmã mais velha da minha mãe tinha casado com um americano, tinha se legalizado e acabou dando entrada nos papéis do meu pai e da minha mãe. Quando vocês estavam lá no Brasil? A gente estava lá no Brasil, então a gente ficou uns 4 anos lá, né, ficando lá esperando, e aí quando os documentos saíram, a gente voltou, foi quando a minha irmã do meio nasceu, a Julie, nasceu lá no Brasil, e aí eles voltaram para cá com nós duas. E aí, naquela época, né, o pessoal que está aqui há muito tempo vai lembrar disso, as pessoas quando vinham para os Estados Unidos, eles não vinham para ficar, né, todo mundo tinha o sonho de ir embora, né. É verdade. Embora, né? Aí, então, não estava muito bom, né, naquela época. Quando meu pai foi embora, que eu tinha 2 anos de idade, ele falava que ele estava ganhando muito bem, ele estava ganhando $3 a hora. Meu Deus, já imaginou? Porque quando eu cheguei era 7,50, 7 e pouquinho, imagina, que diferença de hoje, né? E aí a gente, né, ficou lá esses 4 anos esperando, e aí voltamos para cá, eu, meu pai, minha mãe e a Julie. E aí, meu pai, a intenção era trabalhar e um dia ir embora de vez, né? Então, assim, tudo que ganhava aqui investia no Brasil. Né? O pessoal, quando vinha para cá, nos anos 80, 90, não tinha essa mentalidade de construir uma casa, uma vida aqui e ficar, né? Não era permanente. É verdade. Naquela época, você não conseguia falar com os familiares no Brasil, né? Era muito caro uma ligação, os negócios eram na base de cartas, né? Não tinha produtos brasileiros, não tinha loja brasileira, tinha nada disso. O pessoal vinha, quando falava que estava vindo alguém, o povo ficava doido, porque queria que né, o pessoal trouxesse as coisas de lá. Entendi. E hoje é bem diferente, né? Mas então, assim, como o intuito, o objetivo era ir embora, eventualmente, embora para ficar, chegou uma época que meu pai falou assim, não, então, você falou com a minha mãe, né, você vai na frente com as meninas e daqui a alguns meses eu vou. Isso depois de 4 anos aqui? Depois de mais 4 anos aqui, eu estava com uns 9 para 10 anos de idade. E aí a gente foi embora. E aí, esses alguns meses viraram quase 6 anos, né, meu pai ficou trabalhando e ia todo ano, e aí foi quando a minha mãe teve a minha irmã caçula, né, lá no Brasil, e aí a gente ficou lá mais um tempo. E aí, nesse tempo, depois meu pai voltou, né, realmente ficou lá, e aí a gente estava todo mundo lá, então eu estudei lá no Brasil. Eu passei no vestibular, comecei a cursar a faculdade de letras, e lá na cidade que a gente morava, abriu um CCAA, não sei se você já ouviu falar dessa escola. Já ouvi. No Brasil. Então, quando abriu a escola, minha mãe foi lá para conversar com a dona, porque ela queria que eu estudasse, porque quando eu fui embora, eu estava na 3ª série. Então, assim, o meu inglês de falar era fluente, e o de escrever era de uma criança de 3ª série, né? Então, minha mãe queria que eu desenvolvesse mais esse lado da escrita. Então, ela combinou lá com a dona da escola e a gente fez uma troca. Eu trabalhava algumas horas, eu tinha 14 anos na época. Trabalhava algumas horas e completei o curso lá. Foi onde eu desenvolvi todo o lado de gramática, de escrever, né? Que foi muito bom para mim. Nossa, que legal. E quando eu fiz 16 anos, eu comecei a dar aula mesmo. E aí, por isso que eu acabei... Desde novinha esforçada, né? E aí, foi muito bom essa época lá. Foi meu primeiro trabalho e eu fiquei lá por 6 anos e meio. Então, aí eu, né, fui fazer faculdade de letras, e aí quando eu estava com uns 17 anos mais ou menos, meus pais resolveram voltar para cá de novo, né? Entendi. As coisas lá no Brasil não estavam indo muito bem, e aí eles quiseram voltar, mas a minha irmã caçula não tinha os documentos, porque ela foi a última nascida no Brasil, né?
E não tinha dado para poder pegar o papel junto com aquela primeira vez que vocês vieram, entendi. Exato. E aí a gente tentou um visto para ela, mas eles não deram o visto, falaram que ela tinha direito, né, do green card, que tinha que dar entrada nos documentos dela e tal. Então veio meu pai, minha mãe, a Julie, e eu fiquei no Brasil com a minha irmã caçula. Então eu tinha 17 anos, ela tinha 7 na época, e ela ficou lá comigo. E aí foi quando eu fiz vestibular e fui estudar, e aí eu conheci meu marido. A gente era de uma igreja lá da Assembleia de Deus, no interior, e lá tem o costume de transferir pastor de igreja para igreja, né? De tempo em tempo, eles trocam. E aí o meu sogro foi lá para a cidade que eu morava, e foi assim que eu conheci ele, no grupo de jovens. Que bênção! E aí a gente namorou um ano, e noivamos 6 meses, e com 18 anos eu casei. Isso foi 2 anos atrás. E a sua irmã, isso foi tudo no Brasil, daí vocês casaram. E aí a gente casou e ela ficou lá comigo, até os documentos dela saírem. E o meu marido não queria vir para cá, porque assim, não conhecia ninguém, não tinha ideia, né? Então demorou assim uns 2 anos para eu conseguir convencer ele de querer vir para cá. Entendi. E aí, quando ele falou assim, não, então vamos tentar. O pior das hipóteses, se a gente for não gostar, volta, né? E aí eu fui no Rio, dei entrada nos papéis dele, né? Fizemos tudo que tinha que fazer. E aí deu tempo dos documentos da minha irmã sair. E aí coincidiu que deu tudo na mesma época. Aí minha mãe foi para buscar minha irmã e a gente veio embora. Isso foi em 2002. Entendi. E aí a gente veio embora e estamos aqui até hoje. Daí veio todo mundo, daí ficou a família toda dessa vez e ficou definitivo, até o presente momento. Isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu não estou vendo o nosso vídeo aqui na página do Face. Normalmente eu já vejo aqui na primeira. Estou achando que não está gravando. Estou vendo aqui. Você está? Estou. Não está mostrando para mim? Será que é porque... Estou vendo. Está vendo aí? Na página do Gospel News? Sim. Estou vendo aqui. Eu não estou vendo, está lá embaixo. Tem 10 pessoas live, estou vendo comentários. Então tá bom, só para poder ter certeza se está tudo ok, porque eu estou passando um vídeo aqui, e aí, cadê? Na parte de vídeo. Depois logo vem as fotos, e aí depois vem só um post. Que estranho. Mas ok, se você checou, então tá ótimo. Tá no Facebook. Então tá bom, gente, desculpa, só para ter certeza que o meu, não sei o que aconteceu aqui, que não tá, ele tá só, a última que aparece, acho que nem dá para ver, tá? Mas enfim, se tá, só para ter certeza, a gente falando aqui, não gravar uma história tão interessante como essa, meu Deus. No 2002, a família toda aqui reunida. Graças a Deus, finalmente. Com intenção de ficar tudo junto, trabalhar e crescer aqui. Sim. Aí sem intenção de voltar a curto prazo, vamos dizer assim, né? Sim. E foi quando eu te conheci também, né, Raquel? Lá no Romeu. 2002. Eu não sabia que era bem essa época. Você vê, tanto tempo, né, que a gente se conhece. A Mer foi minha primeira patroa. Meu primeiro serviço nos Estados Unidos foi em 2002, quando eu cheguei em setembro de 2002, fui tomar um lanche lá. E a mãe da minha amiga, né, que eu vi na casa dela, a dona Esther, vamos lá comer uma coxinha no Romeu e Julieta, e ela perguntou, tá precisando de alguém aí? E o seu pai, né, seu Vicente, se ele estiver ouvindo aí, a Maria, um grande abraço, um grande beijo aí para vocês. Vocês moram no meu coração. Foi a primeira família realmente que eu tive contato, né? Foi minha família aqui, né? Eu não considero nem patrões, porque era sozinha aqui, né? Então tudo era ali vocês, para tirar informação, para me ajudar, para tudo. E aí eu não conhecia, tipo assim, eu conhecia dali, mas não sabia quanto tempo, exatamente como foi essa história. Hoje que eu estou realmente sabendo como que foi o antes do Romeu e o depois do Romeu e o hoje, assim, né? Que a gente sabe como que tá. Mas naquela época eu não sabia e foi muito bom, né? Trabalhar com vocês, foi muito
Foi uma benção mesmo, uma família que mora no meu coração, que eu jamais vou esquecer o que vocês fizeram por mim. Aí, então, aquele ano que vocês chegaram, aí o seu pai já trabalhava ali no Romeu esse ano, mas foi bem no ano que eu comecei a trabalhar, acho que foi setembro, outubro, do finalzinho de 2002, eu acho. Então, 2002. E então, daí o seu pai trabalhava ali, e aí você chegou e foi fazer o quê? Eu cheguei aqui e eu experimentei um tanto de coisinha. Uma variedade. Ali, e trabalhei numa cozinha do Dunkin' Donuts por um tempo, trabalhei numa escolinha de inglês que tinha ali na Middlesex Street, aqui em Lowell, eu dei aula lá alguns meses, e aí um dia a gente estava dirigindo ali na Rota 38, e meu marido olhou assim para aqueles sinais, né, que fica passando imagem, e na época ele não sabia inglês direito, mas ele sabia as palavras de quem estava precisando de trabalho. Ele sabia o help wanted, né? Now hiring, essas palavras que era indicador de trabalho, ele sabia. Aí ele falou assim, eu acho que tem vaga nesse banco. E aí eu entrei online, fiz uma aplicação e eu fui trabalhar de caixa. Olha! Aí eu fui trabalhar lá. Eu trabalhei lá um ano, hoje não tem esse banco mais, ele era o First Essex Bank, o Santander comprou eles. E aí, quando eles venderam o banco, eu fui trabalhar no Enterprise Bank, eu trabalhei ali no da Low Connector um tempo, supervisora dos caixas ali, e aí eu trabalhei lá um ano também, e aí depois disso eu fui trabalhar de processadora de financiamento de casa. Eu trabalhei no lado do mortgage. Lá no banco mesmo? Não, em outra empresa, né? Então, assim, sempre buscando melhorar, né? Mostrando, né, oportunidades. E aí eu trabalhei processando os mortgage para essa companhia, foi uma experiência muito boa, aprendi muita coisa. Entendi. E aí já era 2008, e aí, não, 2007, eu acho, né? 2007, 2008. E aí teve aquela bolha imobiliária que estourou, né? E aí caiu bastante. Dificultou para bastante gente. Nossa, demais. Foi uma crise, né, financeira. E aí eu falei assim, quer saber, né, essa área de trabalho agora está bem complicada. E uma das meninas que trabalhava lá comigo me indicou a empresa que o namorado dela, na época, trabalhava, uma companhia que chama New York Life, né, de seguros. E eu fui trabalhar lá, não com vendas, mas no escritório. E aí eu comecei naquela posição, assim, bem básica, né? Aquela primeira que você entra quando você não tem experiência nenhuma. E acabou que eu trabalhei lá 9 anos e meio. Então, assim, com 2 anos que eu estava lá, eu fui ser supervisora de um time pequeno. E aí, mais um ano depois, eu fui manager do departamento, né? Eu cheguei a ter 22 pessoas no meu departamento, era bem grande, né? Tinha bastante responsabilidades lá. Fui muito abençoada com um boss, assim, maravilhoso, que me deu um treinamento que não tem preço, sabe? Então, assim, foi um envolvimento pessoal e profissional muito grande. Então, a experiência, a gente fala assim, Deus tem tempo para tudo, né? Ele te deu treinamento, assim, para você se desenvolver e, através do seu desenvolvimento, você coordenar aquela equipe? Exatamente. Ele me deu um treinamento de liderança, né? Um treinamento de liderança, e desenvolveu também outras capacidades também, assim, do lado do serviço ao cliente, né? Outras capacidades técnicas, mas muito a ver com lidar com pessoas, né? Com liderar pessoas. Então, assim, foi muito bom. Eu também ajudava em contratar, entrevistar, né? Todo esse processo do recursos humanos também eu ajudava bastante. Então, foi muito bom, foi uma benção, assim, a época que eu passei lá. E nessa época eu já tinha tido a Rebeca, eu tinha tido o Rafael, então eu tinha aquele schedule, assim, que eu saía de casa às 6:30 da manhã, a criança no daycare 7 horas da manhã, chegava no trabalho 8 horas, porque era 1 hora dirigindo, e aí trabalhava até 5 horas, dirigia 1 hora de volta, 6 horas, estava na porta do daycare, morrendo de medo de ter muito trânsito, de chegar atrasada, né? Ai, meu Deus, será que vai dar tempo?
Eu imagino. E aí chegava em casa 6h30 da tarde, e aí para fazer janta, e dar banho, e preparar para outro dia, e né, todo mundo sabe como que é essa vida corrida. Você ficou quanto tempo nessa dinâmica aí? Nessa dinâmica foram 4 anos. 4 anos, uau! 4 para 5 anos, nessa dinâmica aí, bem puxado. Bem puxada, não é fácil. Esse tipo de trabalho não tem flexibilidade nenhuma, é zero. É assim, você tem que cumprir horário, você não pode faltar, você não pode ligar e falar, não estou passando bem hoje, eu vou chegar atrasada. Não, você tem que estar no horário, você não pode sair mais cedo, você tem 2 semanas de férias e é isso, né? Tem que cumprir, não tem... Uhum. E assim... Você tem que ajustar no schedule deles, não eles no nosso. Tipo exatamente. Assim, né? Era um salário muito bom, eram excelentes benefícios, né? Mas era dessa maneira. E enquanto o menino estava no daycare, ainda estava tudo bem, porque daycare não tem férias, não fecha à toa, né? Assim, mas quando a criança vai para a escola, quem é mãe sabe. Que aí é outra história, muda tudo, né? E aí a Rebeca ia para a escola no ano seguinte e eu tive o meu terceiro filho. E aí eu ver que realmente com 3 filhos e criança na escola, esse schedule não ia dar para mim. Ia ficar bem complicado. E aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer? Né, eu preciso de ajudar meu marido, a gente precisa de ter uma renda, né? Mas eu também preciso ter flexibilidade no meu trabalho. E aí foi onde eu pensei em pegar a licença de real estate. Eu tava Mas você já tinha alguma informação? Você viu alguém? Alguém te incentivou? Não. Como foi esse primeiro contato, assim, tipo, porque é o que você faz hoje, né? Então, esse primeiro contato que te levou para o único contato que eu tinha era de anos atrás, quando eu processei o financiamento, né? Eu tinha um contato com alguns corretores, porque eu fazia parte do financiamento da casa. Então, tinha um pouco de contato, mas isso já tinha passado uns 10 anos, mas eu sempre fiquei com aquilo, assim, um pouco na cabeça, né? E aí eu falei, quer saber? Vou tentar. E eu estava de licença maternidade, estava com o baby pequenininho, com uns, assim, 6 meses, e aí eu fui fazer o curso. Ai, gente, não sei se é muita informação, sabe? Mas vou falar, né? Não, pode falar. Eu estava amamentando ainda, que ele estava com 6 meses, e aí eu ia fazer o curso, na hora dos break, né, dos horários lá, eu corria para o carro para tirar leite, para guardar o leite, porque, né, ainda estava com o neném, e assim, foi um esforço para poder fazer, não foi muito fácil, não. Mas eu fiz o curso, fiz o teste e passei na licença, né? Lindo, esses detalhes, o Mary, é muito importante, porque às vezes a pessoa veja a pessoa na posição que está, por isso que o quadro é para contar as histórias mesmo, que, igual você fala isso, às vezes a gente tem uma mãe escutando, outra grávida, ou já tem um bebê, ou já está com 1 aninho, e está às vezes sem expectativa, o que eu vou fazer? Então, olha essa mensagem e vê o Entre Linhas também, vê ali também os bastidores, como que funciona, entendeu? Não é só ali na frente da casa com a chavinha assim na mão, não. Não é. Você conquistou antes. Então, isso que você falou, amamentei, a dinâmica, né, de acordar tão cedo, deixar aí quase 4 anos os meninos o dia todo, as crianças, né, no daycare, a correria, né, amamentar, isso é muito importante, porque, ou seja, no Brasil, uma pessoa que esteja, né, escutando, uma pessoa aqui, para ver que quem passou também, ela se identifica, porque eu também, né, fiz muito esforço, fiz muita coisa, e quem não está fazendo, não fez, para ver também, que algumas pessoas estão aqui e falam, uau, ela conseguiu, que interessante, não foi fácil, ela se esforçou, eu vou conseguir. Então, é bem legal você contar esses pontos, assim, também, não só, né, não só a parte boa, né? A parte boa que tem, né? Tem as partes que a gente também tem que enfrentar os desafios, né? Que não é fácil, a gente sabe. Não, e o esforço, ele vale a pena, porque a gente está num lugar, a gente está numa terra de oportunidades, né? Então, assim, aqui tem oportunidades, basta a gente querer e também pagar um preço, sacrificar para poder conseguir, né? E alcançar os objetivos que a gente tem, infelizmente, tem muitos lugares no mundo onde as pessoas, mesmo esforçando, não têm as oportunidades, né? E aqui a gente está numa terra que a gente tem.
A Gisele ali até comentou, sim, muito legal sua história, parabéns pela sua determinação e dedicação. E realmente é uma história que a gente está aqui no meio ainda, mas a gente está vendo o quanto, né, é bonita a sua história, dedicação, esforçada, né, atenciosa. Essa questão de você falar, eu trabalhei aqui um pouquinho ali, muito interessante, porque você vai pegando conhecimento e aí você vai agregando, e aí uma coisa puxa a outra, né? Sim. Banco, e ali no processamento. Então, você tem uma visão mais ampla do que você está trabalhando na mão, não é só aquilo, vendo casa e pronto, só sei sobre aquilo. Então, assim, sua visão é bem ampla, bem variada, então, assim, facilita, né? A questão de tudo, de quando você trabalhou no New York Life, a questão de entender as pessoas, de trabalhar com pessoas, né? Então, assim, tudo vai puxando uma coisa, puxando outra. Então, é muito vai encaixando. Vai se encaixando. Sim. Muito legal. E aí, Raquel, quando eu peguei a minha licença, né? Tem muita gente que fala, eu tenho vontade de tirar a licença de Realtor, como é que é? E eu sempre falo, dou as dicas, falo onde que vai, como que faz, mas a verdade é que para a gente poder pegar a licença é a coisa mais fácil, a parte mais fácil é você pegar uma licença. Porque você estuda, faz uma prova e pronto, mas aquela prova ela é totalmente didática, não tem nada de prática. Então, quando você faz o curso, eles não ensinam o dia a dia, como que é, só teoria. Que você vai fazer. Eles só teoria, né? Só as leis, só o que você tem que fazer para você não entrar em problema, para você seguir as regras e não quebrar lei nenhuma, né? Então, é isso que ensina. Mas o dia a dia é totalmente diferente. Então, é tipo assim, praticamente você está com aquela licença na mão e você fala assim, e agora? Onde que eu vou? O que eu faço? E agora? O que eu faço, né? E aí aonde a realidade também cai a ficha de que não é tão fácil assim, porque, na verdade, você é autônomo, né? Você não está recebendo um cheque, você não ganha por hora, você tem que correr atrás. Então, é como se todo dia a gente tivesse desempregado, porque, né, igual você também na vida, você sabe como é que é, tem que correr atrás dos clientes, tem que, né, ter todo esse lado do empreendedor. Então, quem é um corretor, o trabalho da gente não é mostrar a casa. A gente tem que ter marketing, né? Porque a gente tem que fazer propaganda do nosso negócio, a gente tem que saber lidar com o cliente, a gente tem que saber o lado de leis, o lado de lidar com as pessoas, né? Então, assim, é muita coisa que envolve no que a gente faz. Principalmente sobre finanças, né? Finanças, exatamente. Várias coisas, realmente. Várias coisas. E aí, mas assim, aquele primeiro ano que eu peguei a licença, que eu decidi, então, sair do New York Life, né, abrir mão de um salário muito bom que eu tinha, abrir mão dos benefícios, mas eu tinha um objetivo maior, que era o bem-estar da minha família, né? Quem me conhece sabe que família, para mim, é o número prioridade. Eu não tive filho para poder não aproveitar, né? Piscar o olho e tá todo mundo grande, eu não aproveitei. E eu queria ter esse tempo com eles, né? Ter essa convivência maior, a não ser essa coisa de estar fora o dia inteirinho e chegar já, né, 6:30 da tarde, 7 horas e tal. Então, esse primeiro ano meu no real estate foi mais part-time. Foi que ano, mais ou menos, quando você começou? Foi. Quanto tempo atrás? 3 anos. 3 anos atrás. 3 anos atrás. E aí, o pequenininho meu estava com 6 meses, né? Então, eu falei assim, eu vou aproveitar mais tempo com ele, vou trabalhar part-time, vou fazer a hora que der, né? E vamos ver o que dá. E aí, assim, Deus é tão bom que, através, assim, do esforço também, porque eu não sou uma pessoa que sabe fazer nada pela metade, e aí, quando eu vou fazer, eu pego para fazer mesmo, às vezes falando para mim mesma, não, vou devagar e tal, eu fiz exatamente o meu salário full-time do New York Life. Exato. Repete. No meu primeiro ano do real estate, eu fiz o meu salário exato lá do New York Life, que eu fazia antes. Um ano? Um ano. De New York Life? Eu fiz no meu primeiro ano do real estate.
em casa, com o meu neném, fazendo... Por fim, eu comecei a ficar busy, Raquel, e eu levava ele nas coisas comigo. Eu levava ele para mostrar casa. Eu levava ele em inspeção. Eu tenho até uma história engraçada para contar rapidinho. Pode contar. Um dia, minha mãe não pôde ficar com ele, e era para comprar um townhouse lá em Amesbury. E eu fui, e eu levei ele. Falei, quer saber? Vou levar. Ele estava com 1 aninho. Ele tinha acabado de aprender a andar, então estava naquela fase que não queria ficar no car seat, não queria ficar no braço, andar, né? E aí, eu falei, mas eu vou levar, tem que ir, eu vou. Não vou falar para o cliente que eu não posso, vou levar o neném. Aí, levo o neném. Aí, tô lá conversando com o cliente, a gente olhou o lado de dentro, aí olhamos o lado de fora, e aí, quando a gente estava olhando o lado de fora, tinha um tanto de grama, e ele queria descer, aí eu desci ele, andei com ele, né, assim, na mão, segurando, e a gente olhamos o lado de fora todo. E aí, quando a gente voltou para perto do carro, que a gente estava terminando, eu estava sentindo um cheiro, assim, sabe? Gente, um cheiro esquisito, né? E olha que meu cliente nem era brasileiro, porque, assim, brasileiro era mais tranquilo, né? Meu cliente era um asiático, e que eu não tinha tanta intimidade, assim, com ele. E aí, quando eu olho para o lado, menina, ele estava com a cara toda borrada de cocô de cachorro. Porque quando a gente andou na grama, ele tinha baixado e pegado. Lá. E aí, do jeito que eu estava conversando, eu continuei, e eu abri a porta do carro, fui conversando, e peguei um wipe, passei na cara do menino, e terminei a conversa, e a oferta do cliente, a oferta foi aceita, e ele comprou... Isso que eu estava curiosa saber, mas conseguiu fechar a casa. Então, assim, nunca teve empecilho, sabe? Foi assim, não foi fácil, não é porque a gente ganha mundos e fundos, foi porque eu corri atrás, eu me esforcei bastante, não medi esforço, não coloquei obstáculo, tinha que levar ele, eu levava, entendeu? Era com ele na mão, aquele carro. Você lembra como é que aquele carrinho é pesado, com o neném dentro? Car seat é demais, menina. E aí, a casa de uma família, sobe 3 andares, desce, vai no basement, e eu ia, sabe? Mas foi bom que aí eu, né, consegui isso, e eu fiquei muito grata. Você ficou 1 ano part-time, conciliando atenção para a família, e trabalhando part-time, e fazendo o que você fazia, a renda que você fazia na New York Life. Isso. E aí, pelo menos com a flexibilidade que eu precisava. Eu levava os meninos na escola, eu buscava, né, participava de tudo. Então, foi muito bom. E aí, eu fui ficando mais busy, e aí eu fui percebendo que, falei assim, nossa, eu tô gostando disso aqui muito mais do que o que eu imaginava. Porque lá na Life era papel, era o departamento que processava as aplicações de seguro. Então, era só papel, escritório, papel. E não tinha, assim, aquele sentimento de que você está fazendo uma coisa que está fazendo uma diferença, sabe? Assim, realizado, reconhecido, né? E aí, cada cliente que ia fechando, ia me dando aquele sentimento, assim, nossa, eu tô fazendo uma diferença, eu tô fazendo uma coisa boa, né? Eu tô ajudando alguém a conquistar o sonho. E aí, eu fui me sentindo, assim, mais realizada, mais feliz com o que eu estava fazendo. E aí, eu fui ficando mais busy, e aí eu falei com meu marido, falei, por que você não pega a licença e a gente vai trabalhar juntos? Porque ele trabalhava na Comcast na época, e ele chegava em casa 8 horas da noite. Então, assim, eu comecei a ter dificuldade depois das 5, né, que eu estava com os meninos já em casa, e aí, quando os clientes queriam ver casa depois das 5 horas, eu já estava com as crianças, ele não tinha chegado. E aí, vamos nós, de novo, fazer essa decisão difícil de abrir mão, né, de um salário, seguro de saúde, de acreditar que a gente, né, ia conseguir. E aí, ele pegou a licença e veio, e o resto... É porque, para quem tem o documento, igual vocês, eu acho que essa estrutura toda organizada, de salário, de ter os benefícios, aí a pessoa, tanto igual no Brasil, fica mais ligada. Agora a gente que chega, que ainda não tem os documentos, a gente fica assim, corre mais o risco, né? Tipo assim, trabalho mesmo aqui para um, trabalho para outro, sou empreendedora ali, deu certo, não deu. Mas essa decisão de vocês, ainda mais um tempo, né, que você trabalhou, o nível que você chegou para tomar essa decisão, né, Mer, não é fácil não, mas você viu que
que, igual você falou, Deus é maravilhoso, né? E recompensou tudo, né, Mary, né? Demais, demais. Foi ótimo ele ter vindo, porque agora a gente trabalha junto, né? Eu sou suspeita de falar, mas sim, eu amo o que eu faço. Né, assim, ajudar as pessoas. Porque quando eu olho para um imóvel, eu não vejo assim, eu vendo uma casa. Não é assim que eu vejo como esse é o maior bem que uma pessoa tem ou vai ter na vida. Provavelmente, assim, para a maioria das pessoas. Você não tem nada que é mais caro, né, do que um imóvel. É o seu bem maior. Então, é uma responsabilidade muito grande na decisão que a pessoa vai fazer, de vender, de não vender, de comprar, de não comprar, de alugar. Será que eu alugo essa e compro outra? Será que eu vendo essa e compro outra? Será que eu compro agora? Ou será... Sabe? Então, assim, eu vejo isso como muita responsabilidade, porque isso não é uma blusa que eu vou ali na Marshalls e vou devolver depois se eu não gostar, né? Então, assim, é muito bom. E aí a gente vai trabalhando, o pessoal vai conhecendo o trabalho, vai conhecendo a ética de trabalho da gente, sabe como que a gente é, e é muito, muito gratificante isso. Porque eu até escrevi aqui, né, que você falou, eu vou repetir aqui, então, você ajuda as pessoas no processo de decisão de como lidar com o maior bem que eles têm ou terão na vida, um imóvel, né? Então, é muito bonito, porque normalmente as pessoas falam, vendo casa, né? E você realmente, você é uma venda, mas assim, você ajuda as pessoas nessa decisão, nessa compra, né, de uma coisa que é o sonho de todo ser humano, né, que é o primeiro sonho, assim, que todo mundo tem. Ah, já tem uma casa, depois você compra duas, compra três, mas não é para alugar, mas a sua, é o primeiro imóvel. Então, eu imagino o quanto que de coisas que envolve, né? Tipo assim, a parte financeira, mas a emocional, a realização do sonho e ver uma família dentro de uma casa, né? E saber que está estruturada, realmente, eu posso imaginar que a sensação de realização é muito grande, porque você fala, uau, eu fico me colocando no lugar, eu falando muita alegria. Então, acho que você diria que você encontrou o seu propósito. Eu sim, encontrei. Que é um dilema, né? Até hoje, eu falo a verdade, não sei qual que é o meu propósito. Mas qual é o meu propósito? E é tão gostoso, assim, ouvir, saber que a pessoa sabe que o propósito dela é aquele, ajudar as pessoas a tomar essa decisão, a ter o imóvel, né? Que ali ela vai ter a família dela, ali vai ter história, vai ter muita coisa, né? Muito legal. Isso é o propósito, assim, não é um propósito de vida, é um propósito profissional, né? Eu falo assim, porque concernente a propósito de vida, por exemplo, eu sei que eu vim nessa terra para ser mãe. Eu amo mãe, amo a minha família, amo os meus filhos, né? A gente saber, assim, tudo que a gente faz na vida vem com muita responsabilidade. Então, a gente tem a responsabilidade de 3 pessoinhas ali, você também, né, Raquel? 3 seres humanos que vão ser cidadãos do mundo aí depois quando eles crescerem. Então, é uma responsabilidade que a gente tem. Então, assim, quando você fala assim, ainda não encontrei meu propósito, talvez não o propósito profissional, né? Mas tenho certeza que o propósito, assim, pessoal, você, nessa questão aí de família e mãe, também sei que você é uma mãezona. Ai, obrigada, Mary, também, mas eu te admiro muito, porque você realmente, assim, a gente vê o brilho assim, no seu olho, né? O cuidado que você tem com a sua família, o relacionamento com o seu esposo, isso reflete tudo, parece que, né? Às vezes você está aí, lógico, não consegue vir do lado de fora, mas a gente, quando vê vocês, a gente vê uma estrutura familiar muito linda, automaticamente o profissionalismo, a parte profissional, tudo, a gente vê, né, que vocês é uma pessoa também que é cristã, né, hoje, a maioria hoje da nossa comunidade brasileira, americana não sei, mas a maioria é uma comunidade cristã também, então já se identificam, confiam mais, então, assim, igual você falou, uma coisa vai juntando, encaixa tudo, a outra. né, então, mas foram etapas para chegar e ter esse quebra-cabeça bonitinho montado, né? Foi ele montando um pouquinho ali, um pouquinho aí, ver todo montado e lindo de se ver mesmo, a sua família, a história sua de vida, né? Os seus pais também, pessoas muito honestas, ajuda muito a comunidade brasileira, né? Ajuda. Eu lembro que na época do Romeu e Julieta, ali aquele espaço, né?
eu falo que não era só vender uma coxinha, um sanduíche. Ali era um espaço de um refúgio emocional, de ter, igual você falou, épocas atrás não tinha lugar brasileiro. Então, o pessoal passava ali só para ter ver ou conversar com uma pessoa que fosse brasileira. Oi, tudo bem? Oi, bom dia. Passar ali para matar saudades, abafar. Então, muito, né, através ali da estrutura do Romeu e Julieta, que tem até hoje, e você vem aí cumprindo o legado, né, dos seus pais, ajudando a nossa comunidade. Então, assim, em nome da nossa comunidade, eu quero te agradecer, né, pelo papel que você desenvolve, faz a diferença. Obrigada. Uma diferença muito grande, assim, na vida de todos, né, que fica aí para sempre, né, e eu tenho certeza, daqui a muitos anos, a hora que seus filhos estiver maior, vai olhar assim para você, olhar esse vídeo, olhar a sua história do seu esposo, e vai ter muito orgulho, e a gente crê que realmente eles vão tomar esse caminho seu, assim, de determinação, de dedicação, de honestidade, vai dando sequência de geração em geração, né, porque o carinho, né, o amor que você cuida da sua família, né, Deus, ele recompensa mesmo, né, ele é maravilhoso. Sim, Deus é maravilhoso. Ô, Mary, e você vende a casa, né, vende sonho, você vende para toda a comunidade, para toda a nacionalidade, ou você foca mais na comunidade nossa brasileira? Como que é? Você... Olha, é engraçado que, assim, varia, né, do primeiro ano, meu primeiro ano foi metade brasileiro, metade não brasileiro, não necessariamente americano, mas, assim, tem cliente indiano, cliente asiático, cliente africano, né, esse ano passado teve um pouco mais de brasileiro, assim, uns 70% mais ou menos dos clientes são a maioria brasileira, mas a gente trabalha com todo mundo, né? Todo mundo que está querendo realizar esse sonho. E é um sonho que é possível, às vezes parece que está longe, né? Parece que eu não consigo. Isso é o que eu mais escuto, sabe, Raquel? Assim, eu não te liguei antes porque eu acho que eu não consigo, eu acho que é difícil. Não, meu crédito não está bom, minha renda não está boa. Mas o que as pessoas não, às vezes, percebem ou não sabem, né, é que o trabalho que a gente faz é um trabalho de planejamento. Planejamento. Então, assim, vou falar para você, se 10 pessoas vierem falar comigo hoje, talvez uma vai estar pronta hoje. As outras 9 não vão estar prontas. E não tem nada, não tem situação que você acha que você está nela que a gente não viu antes, né? Você não é o único que talvez não esteja com crédito 100%, que às vezes está com crédito precisando de consertar, de arrumar, talvez você não está com suas declarações em dia. Isso, às vezes, as pessoas ficam com um pouco de vergonha até, né? Fala assim, não vou procurar porque meu crédito está ruim. Não vou procurar porque eu ainda estou devendo não sei o quê. Minha declaração não está em dia. Então, o que a gente faz? Pouco também, né, Mel? Eu acho que um pouco. Porque a pessoa, só te interrompendo um pouquinho, que a pessoa, assim, eu já pensei isso um dia também, porque quando, principalmente quem chega, né, fala assim, uma casa, 500 mil, 700 mil, 800 mil, nossa, daí você olha lá, eu ganho 500 por semana, 400 por semana, 600, fala, nossa, eu moro num base, moro num quarto lugar, quando que eu vou comprar uma casa dessa? Um americano compra porque ele ganha bem, porque ele nasceu aqui, porque ele não sei o quê. Então, essas barreiras realmente existem, porque eu já tive. Quando que eu vou falar uma casa de 700 mil? Só que a pessoa não entende que esse dinheiro, tipo assim, a gente não vai pagar tudo. É só uma mordidinha, só ali, uma entrada mínima, uma coisa assim que você depois vai ficar pagando, né? Então, as pessoas acham que, igual você falou, que é impossível, né? E realmente, a gente tem essa barreira. Eu tive por muito tempo, muitos anos, e olhava assim, e falava, capaz, uma menina aí brasileira, imigrante, alugo um quarto, vou comprar uma casa de onde que eu vou conseguir 500 mil na minha vida? Mas eu não pensava no pouquinho, que eu tinha que dar 10, 20 ou 30 de entrada. Mas aí, como que eu faço para conseguir esse 10, 20, 30? Então, assim, essas etapas que tem que ficar bem clara, né? Para as pessoas entenderem e ver que é possível, né? É totalmente possível, é uma questão de planejamento,
tá? Uma questão de planejamento. Não tem ninguém que a gente fala assim, você não consegue. Não, eu acho que eu nunca falei isso para um cliente, você não consegue. Ah, você não consegue comprar uma casa. Não. Você consegue se você fizer isso, isso, isso e isso. A gente vai te dar um planejamento, vai dar um dever de casa, né? Então, você tem que pagar essa conta, você tem que fazer a X declaração, você tem que juntar tanto de dinheiro, ou você tem que desenvolver o seu crédito um pouquinho mais, vamos chegar ao seu crédito na tal pontuação, e a gente dá toda essa assessoria. Esse planejamento não custa nada, ele não custa nada para a pessoa. Então, a pessoa marca, está interessada em comprar uma casa, marca um horário com você, bate papo, não paga nada na consulta, e você vai dar a orientação. A orientação, e aí vai ficar para a pessoa seguir aquela orientação. Já um cliente que fechou esse ano passado, Raquel, que ficou no planejamento 2 anos. 2 anos. Nós encontramos com a pessoa 4 vezes. Cada 6 meses a pessoa vinha e a gente dava uma olhada e dava uma reforçada. E esses, assim, são os que a gente fica mais ainda feliz por eles, porque assim, a gente vê aonde que a pessoa começou e vê como chegar lá onde que ela tinha que chegar. Você não pegou ali onde chegou e já vendeu, né? Você começou ali um espacinho e você vendeu, né? Porque tem umas que você chega pronto, ou semi-pronto, né? Quando você segue os passos, é mais ainda, né? É gratificante. A pessoa tem que estar disposto a fazer o que tem que ser feito, mas a gente dá todas as orientações para a pessoa conseguir. Teve um outro cliente também que eu vendi o ano passado. Eles eram uma família africana, eles vieram e estavam aqui há 3 anos e conseguiram comprar. Com 3 anos eles conseguiram, colocaram o objetivo, né? E eles eram uma família muito grande, e eles ajuntaram o dinheirinho ali da entrada, todo mundo deu um pouquinho, eles compraram uma multifamília muito boa lá em New Hampshire, e eles conseguiram. Então, assim, realmente é uma questão de planejamento. E outra coisa que eu escuto muito também, que é eu digo assim, um mito, é que as pessoas falam assim, ah, não, vou fazer financiamento de 30 anos, 30 anos, vou pagar uma casa por 30 anos. E se você ficar no aluguel, quanto tempo você vai ficar no aluguel? Exatamente, é um dinheiro que não tem volta, né? Toda, não é? Não é só 30 anos, é a vida toda. Então, assim, ainda mais a gente, a comunidade brasileira, o Brasil, a gente vem de um lugar que todo mundo quer a casa própria, não é verdade? Lá no Brasil, todo mundo quer. Nem que seja, assim, comprar um lote, construir um barracão, depois melhorar o barracão, né, virar uma casa, e a gente vem dessa cultura, né, de ter a casa própria. Então, assim, aqui não é diferente, é possível. Não precisa você começar com uma casona, né? Pode começar com apartamento. Você já não paga o aluguel de um apartamento, né? De repente, mora naquele apartamento de 2 quartos, um banheiro lá no predinho de tijolinho, sabe? Aqueles. De repente, você paga $1.500, $1.600 ali, você vai pagar talvez $1.300. Uma coisa sua, imagina. Sua. Você vai deduzir no seu imposto de renda, que você vai ganhar valorização, né? Vou contar a minha história aqui rapidinho. Nós compramos um desse, o primeiro imóvel que eu e meu marido compramos foi um apartamento lá na Nesmith Street, para quem conhece Lowell, ali aquela rua da 38 ali, que tem o Shed Park, né? Eu morei nessa rua. Uns prédios ali, desses de tijolinho, e tinha um apartamento de 2 quartos e um banheiro. E a gente comprou um apartamento ali. Na época, foi $119.900. Foi o que a gente pagou. E a prestação com a taxa de condomínio e o táxi ficava em $1.079. Era bem baratinho. E aí a gente morou ali por 3 anos e meio. Aí eu tinha a Rebeca, depois eu tive o Rafael, e como só tinha um quarto, o Rafael estava ficando maiorzinho, a gente falou assim, não, agora está na hora da gente comprar uma casa, né, para a gente ter pelo menos 3 quartos. E alugou o apartamento. Então, nós alugamos lá, ficou alugado 3 anos e meio, mais ou menos. Então, no total, a gente possuiu, né, esse apartamento por 7 anos. Por fim, a gente vendeu, porque lá não tinha estacionamento suficiente, era só uma vaga de estacionamento, e para a gente poder alugar, a gente viu que, né, uma vaga só de estacionamento para apartamento de 2 quartos não era muito bom. E a gente resolveu vender. E a gente vendeu por $200 mil. Uau! 7 anos depois.
Olha a valorização, né? O dobro praticamente. O tempo que a gente... Porque os anos que ficou alugado cobria o valor do financiamento, do mortgage. Ele ficou alugado por 1.300 por 3 anos. 1.300. Mas cobriu o valor do financiamento. Sobrava $210 todo mês. Quando que era o financiamento? Cortou. 1.079, 1.080. 1.079, era 1.300. Então, isso cobria e ainda sobrava. Aí vendeu a valorização quase o dobro, praticamente. Que negócio, hein? Maravilhoso. Então, assim, você paga aluguel, não é porque eu trabalho com isso. Não é porque eu trabalho com isso que eu estou falando, não. Mas pensa para você ver, o aluguel é um dinheiro jogado fora. Você não tem nada de volta, nada. Então, assim, quando você compra, você vai deduzir o imposto, os juros e o imposto da casa, você vai deduzir no seu imposto de renda, na hora que você vai declarar. Você vai receber um papelzinho do banco falando tanto que você pagou de juros, aquilo ali você vai deduzir no seu imposto de renda. Você vai ganhar a valorização ao longo do tempo, né? E tudo que você paga, uma parte vai ir para o principal. Então, aquilo que você financiou vai diminuir, certo? O dia que você vender, você vai pegar aquele dinheiro de volta. E o aluguel não pega nada de volta. Então, assim, por que ficar pagando aluguel 20, 30 anos e nunca possui alguma coisa? É lógico que para tudo tem um tempo certo, né? Às vezes, o momento não é... Se a pessoa, por exemplo, não sabe se vai ficar aqui, né? Então, talvez não seja uma boa comprar. Você não sabe nem se vai ficar, se vai ir, o que você vai fazer. Ou se, de repente, a pessoa não está com um trabalho fixo ainda, ou se está com muita dívida, vão pagar as dívidas primeiro para depois comprar a casa. Então, assim, talvez o momento, né, não seja né, oportuno, mas eventualmente vai chegar a hora. Então, assim, é uma coisa que todo mundo deveria ter esse objetivo, né? Porque você só tem a ganhar quando você adquire esse bem. Ô, gente, pega a dica, aproveita aí começo do ano, 2021, época de todo mundo pegar o caderninho, o papelzinho, escrever lá metas do ano, já coloca lá, comprar uma casa com a Mary, né, Mary? Ou um apartamento, como ela falou, né? Que foi uma experiência, né, muito rentável, muito importante mesmo. E mesmo depois disso, Raquel, a gente comprou a casa, nós compramos uma single family, foi 5 anos atrás, não vou nem falar o tanto de valorização que já tem na casa, o valor que a gente comprou ela 5 anos atrás e o valor que ela vale hoje, é muito mais, muito mais. Nossa, que então, maravilha. Assim, tem muita gente nessa época agora, que os juros estão muito baixos, que eu tô vendo, tem várias famílias fazer isso, pessoas que compraram casa, vamos supor, 5, 10 anos atrás, e a casa foi pequena, porque às vezes teve mais filhos, ou os pais estão mais, né, estão envelhecendo, veio morar junto. Aí a pessoa está vendendo essa casa, usando aquele dinheiro todo que está acumulado lá da valorização, e usando para dar de entrada uma entrada maior, numa casa melhor, né? Com esses juros baratos que está agora. Então, é outra coisa que eu estou vendo muita gente fazendo também, né? Eu acho que além do bloqueio que as pessoas têm para entender como funciona o processo da compra da casa, que a gente citou agora, né? Igual eu também tive em relação a é muito caro, eu não vou conseguir. 30 anos de financiamento, acho que também vem mais uma questão aí, que é a questão dos brasileiros que não têm os documentos, né? Eles acham que dificulta não ter documento, acaba deixando para lá. E realmente as pessoas hoje que não têm documento, que têm o white number, conseguem comprar, né? Tem outros requisitos, mas é possível, igual você falou, né, Mel? E ainda assim é melhor, a entrada é maior, o juro é mais alto um pouquinho, mas ainda é melhor do que ficar pagando aluguel. Sim, né? Com certeza. Ainda é melhor do que ficar pagando aluguel. Então, assim, se a prestação faz sentido, né, eu acho que o que a pessoa tem que olhar é o pagamento mensal. Se o pagamento mensal faz sentido, né, é uma coisa que você pode trabalhar em cima daquilo, porque é igual realmente a gente está falando, o aluguel não vai te levar em nada, você tem uma coisa que não vai te dar muitos benefícios. Mesmo que você não tenha social, que você tenha o IT number, tem os bancos que fazem esse financiamento. E aí é uma questão de prioridade, né? Vai precisar de um pouco mais de entrada, então vou ter que juntar dinheiro. O que eu vou sacrificar para me chegar nesse objetivo, né? Talvez
aquele cafezinho fora todo dia, vamos, né, sacrificar alguma part-time, né, alguma coisa, vamos juntar esse dinheiro, mas, olha, são tanta gente que compra com o IT Number, é muita gente. Muita gente. Vamos pegar minha calculadora aqui, vou fazer só uma simulação, só para a pessoa entender. Hoje, igual você falou, um apartamento de 2 quartos, vamos colocar, está na média de 200 mil hoje, um apartamento, mais ou menos, vou colocar assim, um bonzinho, 2 quartos, 200 mil. A pessoa hoje que tem um IT Number, quantos por cento que ela teria que dar de entrada hoje? Para poder comprar um apartamento, 30%. Quanto? 30%. Então, 200 mil vezes 30%, ele teria que dar 60 mil. Não tem hoje, né, Mary? Mas daqui 2 anos, se a pessoa ganha, assim, a renda está, assim, comprometida, não tem como fazer muito, já tem aquela coisa, mas, igual você falou, a questão de se organizar e tudo. Se a gente dividir 60 dividido por 24, é 2.500 por mês. Não, sabe quanto ela vai pagar? Não, tipo, que ela vai ter que economizar ou guardar para 2 anos. 2.500. Ah, mas eu vou ter que pagar aluguel mais 2.500. Mas aquilo, a pessoa só vai conseguir ver depois que ela sair realmente do aluguel e ver que ela está pagando ali o financiamento, que é uma coisa que ela está pagando para ela. Não tem sensação melhor, porque eu também tive a oportunidade de comprar a casa faz o quê? Vai fazer agora fevereiro, 3 anos, e é a coisa mais gostosa, você pagar uma coisa e saber que é sua, por quantos anos? Eu estou 18 anos, 16, 17 anos, pagando aluguel. E acontece, igual eu tenho a minha casa aqui, que é multifamília, quando eu recebo aluguel, eu fico assim, meu Deus, tipo assim, meu inquilino deu, tipo assim, vamos colocar 2.000 para arredondar, 2.000 um ano, dá 24 mil, deu 24 mil de aluguel na minha mão, tipo, aí você fica falando, nossa, tudo isso, tipo assim, é dinheiro que tá entrando pra gente, mas a gente já fica pensando, nossa, que dó, eu já quero motivar ele a comprar dele, tipo assim, sabe? Porque a gente já fica com uma sensação assim, fala, meu Deus, tipo assim, tudo isso de dinheiro, né, que ele deu, tem família, 24 mil de dinheiro de aluguel que veio na mão da gente, né, e quantas vezes que eu não fiz isso que ele tá fazendo? Por 16 anos eu fiz a mesma coisa. Aí. E só voltando no seu exemplo aí do apartamento, Raquel, o apartamento de 200 mil, que a pessoa der 30% de entrada e financiar 140, mesmo com o juro mais alto do IT Number, e já incluindo o tax e a taxa de condomínio, esse apartamento ficaria por 1.028 por mês. 1.028. Aqui o tax da prefeitura, né, que as pessoas que não têm que pagar o tax anual da prefeitura, e o seguro, né, o seguro tem uns que é incluído, tem uns que não, né, Mary? Depende o banco, né, eu acho. Mas ainda ficaria bem mais barato do que o aluguel, né? E as pessoas às vezes ficam preocupadas também em comprar casa, achar que vai ter muita coisa. Eu também, quando for comprar, né? Porque eu falava, eu sabia que meu aluguel era 1.800 todo mês, pronto. Aí eu vou comprar casa, mas depois o que mais que eu tenho que pagar? O que mais que eu tenho que fazer? A pessoa fica preocupada, né? Então, tipo assim, a água, normalmente é de 3 em 3 meses, mas ainda compensa, porque o dinheiro que eu estou dando que tipo assim, que eu dava no aluguel, o que tem eu dar 300, 400 de água, que é uma coisa minha, que é, né, benefício da gente. Então, é água, o imposto também, que tem muitos que incluem já o imposto, já junto com o valor do financiamento do mortgage, e o imposto da prefeitura, que tem que ser pago. Então, são mais ou menos esses 3 gastos. E, lógico, que a manutenção, que é uma coisa natural, igual um carro. E se a pessoa começar num apartamento, ela não tem que preocupar com a manutenção, porque a manutenção já está incluída na taxa de condomínio. Então, você não vai ter que fazer landscaping, você não vai preocupar com o roof, nem com o side, com nada do lado de fora. Já está tudo incluído ali. Então, assim, é uma ótima opção para começar, né? Aí você ainda não tem aquele baque de ter que, né, tomar conta de tudo isso. Mas eu acho que, por exemplo, no seu caso, Raquel, o melhor de tudo é que eu imagino que o preço que você comprou sua casa 3 anos atrás e o que ela vale hoje, você ganhou uma valorização bem boa em 3 anos, né? Tem gente que é maravilhoso, porque tem gente, igual falou assim, tá aqui,
e às vezes quer logo no Brasil, vai fazer um financiamento de 30 anos. Só que às vezes a pessoa está correndo atrás de estudar tanto, arrumar um curso, fazer dois trabalhos, e não está entendendo que a oportunidade está aqui. Tipo assim, igual você, que teve essa valorização no seu apartamento. Esse valor, se vocês quisessem ir embora, vim, mas eu logo vou embora, vim trabalhar, fazer um dinheiro. E esse dinheiro que a pessoa pega de valorização, que se ela não tem intenção de ficar aqui, vende, pega o dinheiro de valorização e investe no Brasil, por exemplo. Né? O jeito que o dólar está tão alto. Então, assim, tem várias estratégias. Estratégia de sair do aluguel, estratégia de pegar a valorização e, se você quer ir para o Brasil, você voltar. Estratégia de fazer igual você fez, a valorização e comprar e dar de entrada numa casa. Então, assim, é muita informação e muita coisa boa, né, Mary? A pessoa tem que realmente marcar um horário com você e tirar mais dúvidas, que eu sei que não são só essas, né? Tem muito, cada um com a sua dúvida em particular. E que venha muitas vendas de casa esse ano, né? Porque eu fico feliz, né, de ter uma pessoa como você na nossa comunidade, responsável, realizando o sonho de pessoas aí, né, que realmente está precisando. Porque anos atrás, né, assim como eu e você estava aqui, no começo, a gente não via brasileiros em várias áreas hoje, nos mercados, né, variados que a gente tem hoje. Antes, o que era brasileiro? Construção e limpeza de casa. Trabalhava no restaurante. Hoje, a pessoa que chega nos Estados Unidos, ou chegou há pouco tempo, tem a oportunidade de ter uma pessoa bilíngue, igual você, né? Acho que até mais, né? Trilingue, não sei. Português, espanhol, inglês. Espanhol, não, isso aí não é comigo. Espanhol não, mas tá ótimo, né? Português, inglês, se identifica, pode tirar as dúvidas, pode ajudar, sabe que é uma pessoa que está na região e na área há muitos anos, né? Então, assim, é muita confiança. Então, a pessoa não pode perder essa oportunidade, porque anos atrás, mesmo se eu quisesse, a gente não tinha, assim, esse acesso tão fácil, né? E hoje os brasileiros sabem tudo, você vê no banco, você vê personal trainer, psicólogo, médico, todos os brasileiros estão em várias áreas, e eu fico tão feliz de ver nossa comunidade em outras áreas, sendo que tempo atrás a gente via só, né, aquela coisa assim, limpeza, não desmerecendo, amo, né? A gente está aí na área de limpeza, está pondo a mão na massa, faz, né? E tudo mais, mas as pessoas estão renovando demais, né? A nossa comunidade com esses conhecimentos, está crescendo, está se fortalecendo. Desenvolvendo, conquistando, né? Eu estou ficando, assim, cada vez mais feliz com a comunidade brasileira desenvolvendo, sabe? E é tão bom a gente conversar com alguém na nossa língua, né? Eu não sei, eu acho muito bom. Por mais que as pessoas, às vezes, falem o inglês fluente, você conversar com alguém na sua língua, que entende a sua cultura, né? Entende da onde que você vem, como que são os seus valores. É diferente. Eu acho demais. Por isso que eu falei, você vende só para brasileiro, a hora que você falou 70%, eu tô achando que esse ano vai ser 100% brasileiro, Mera, porque é muito bom, assim, sabe? Se identifica demais, e fora os valores mesmo que você tem como pessoa, né, pessoal e profissional, né? Então, nossa, isso acrescenta, valoriza demais, né? Verdade. Então, que mais? Você gostaria de comentar mais alguma coisa do processo de dúvida? A pessoa pode ligar para você sobre, se tiver interesse, entrar em contato. Só para resumir, a coisa mais importante que você pode fazer é tomar o primeiro passo. Tomar o primeiro passo. Não vai ficar pior do que o que já está, né? A gente não morde, a gente não vai falar para você assim, não tem jeito, não posso te ajudar. Então, assim, toma aquela coragem, pega o telefone, liga, vamos ver a sua situação, vamos fazer uma análise do seu crédito, da sua renda, vê aonde que você está nesse processo, de repente você está num planejamento de 3 meses, ou você vai estar num planejamento de 6 meses, ou talvez 1 ano, ou talvez 2 anos, não importa, o que importa é você se inteirar do processo, pegar as informações que você precisa e saber o que é que você vai ter que fazer para você começar nessa jornada, porque é uma jornada, né? Sim, é uma jornada longa, mas a gente está aqui com você para poder te ajudar você chegar lá. E que vale a pena, né? Que vale a pena mesmo, né? A Mary
é o exemplo, eu também tenho ali, né, meu exemplo, então, assim, a gente não é papo de vendedora, né, a gente Não. realmente tem experiência, né, e tem aí outras histórias, outras pessoas que compraram para ver que realmente, né, elas podem dizer a mesma coisa também, né, o quanto estão realizadas financeiramente e pessoalmente, né, um sonho realizado, assim, família feliz. E você não vai ter ninguém te falando que vai vender a casa, que você precisa entregar, ou que não quer alugar mais para você, né? Quantas ligações a gente recebe de pessoas que falam assim, nossa, meu landlord pediu a casa, vou ter que mudar daqui 30 dias, e sai desesperado procurando outro aluguel, né? Ou às vezes tem alguma coisa na casa que você gostaria de mudar e não pode, porque ela não é sua, né? Então, são várias coisas. É verdade, né, Mary? Nossa, é muito importante. Então, aproveitando mais ainda, né, Mary, que está no começo do ano, a pessoa fazer esse contato com você, porque tem a época aí do imposto de renda. Então, eu Exatamente. falo que quem não fez o imposto de renda pode fazer essa análise, né, bater papo com você antes, saber certinho que às vezes ainda dá tempo de poder fazer alguma coisa nesse imposto de renda e ajustar para o próximo ano, né? Verdade. O processo, depois que fez, tudo bem, às vezes dá para fazer uma emenda, fazer algum ajuste, mas ainda é melhor do que começar essas informações antes de declarar, não é, Mary? É a maneira mais fácil de vir antes de declarar, porque, principalmente assim, na nossa comunidade, que a maioria das pessoas são autônomos, né? Self-employed. Então, quem é self-employed, você tem um pouco mais de controle na sua declaração, porque você tem as suas deduções ali que você vai fazer ou não vai fazer. Então, a gente pode estar te orientando antes de você fazer esse imposto, né? Como que você tem que estar fazendo para a qualificação da casa. Ótimo, ótimo, ótimo. Gente, fica a dica, não perca. Começa aí 2021, né? Colocar o sonho no papel e tirar do papel, né? Entrar em ação com atitude, determinação, igual a Meryl, a experiência dela aí, ó, os passos de sucesso que ela deu nessa jornada, né? Para chegar onde ela está, né? Uma pessoa reconhecida aí na nossa comunidade, né? Mais uma vez agradecer aí por você ter aceitado o convite, compartilhar da sua vida pessoal, da sua vida profissional e, além de tudo, dar dicas aí para a nossa comunidade como realizar, né, a compra do seu imóvel. Raquel, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, Mary. Então, tá bom. Então, tá, se quiser deixar uma última mensagem aí de 2021, né, para a gente fechar aqui, então, para a gente trazer esperança para a nossa comunidade, né? No ponto onde você está hoje, assim, receber uma mensagem de uma pessoa de sucesso, né? Põe as pessoas para cima, dá uma revigorada aí, uma animada, né? Tem muitas pessoas, devido ao ano que passou, às vezes está meio desmotivada, mas uma palavra de esperança para a nossa comunidade, né? Uma palavra, né, de ânimo. De ânimo para as pessoas que estão precisando. Então, gente, eu acho que, independente da situação e a circunstância que a gente esteja vivendo, né, do que está acontecendo, o que aconteceu o ano passado, nós podemos tomar meio que a rédea da nossa vida, né? A gente tem que ter controle, a gente tem que preocupar com o que a gente tem controle. Eu tenho controle sobre a minha vida, as minhas decisões, as minhas atitudes. Eu não tenho controle sobre o que está acontecendo aí fora. Então, assim, esse ano passado de 2020, graças a Deus, do tempo que eu estou mexendo com a venda de casa, foi o ano que eu mais vendi casa. Olha que beleza. Apesar da pandemia, apesar das pessoas terem parado de trabalhar por alguns meses, então foi o ano que a gente mais vendeu casa dos últimos 3 anos, foi uma bênção. Então, assim, você pode correr atrás, você pode, eu sei que às vezes as coisas acontecem, está um pouco fora do nosso controle, mas é só você olhar e falar, o que eu posso fazer, né? E aí você meio que toma a rédea e vai, põe o seu objetivo e vai. Com Deus na frente, não tem nada, né, que é impossível. A gente consegue e a gente alcança, mas a gente precisa realmente colocar as metas e colocar as ações juntos, né? Porque a gente colocar meta sem ação, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, coloca a meta, coloca seu objetivo, né? Crê que Deus vai abrir as portas e corre atrás. Coloca. Já viu aquele negocinho do cavalo, a vida
viseira, né? Às vezes as pessoas usam isso como uma analogia de uma coisa ruim. Ah, a pessoa parece ter uma viseira, ela não tem, né, não tem outra coisa, só vê assim. Mas nessa questão do objetivo, eu vou falar para você, foca no seu objetivo e vai. Foca só no seu objetivo. Não fica distraído com o que está acontecendo à sua volta, o que estão dizendo, só põe seu objetivo e vai atrás que vai dar certo. Esquece corona um pouco, né? Se cuida, né? Se cuida, faz o que você tem que fazer para se cuidar, mas põe seu objetivo e vai atrás, né? Porque tudo isso que está acontecendo é passageiro, uma hora pode demorar um pouquinho, tá demorando, né? Assim, o ano todo, a gente ainda não sabe quanto tempo mais vai durar, mas a vida da gente tem que continuar também, né? É verdade, falou tudo, Mary. Muito obrigada, obrigada ao pessoal aí que está acompanhando a gente no canal Gospel News. Agradecer a todas as pessoas aqui que estiveram com a gente, Henrique, Adriana, Sandra, Gisele, Marilene, Paulo e todas as outras pessoas que estiveram aí acompanhando o nosso bate-papo. E boa noite para todo mundo. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, Raquel. Vou te procurar depois para comprar minha segunda casa. Eu tô... Vai sim. Eu vou colocar a viseira aqui e vou para minha segunda, então tá bom, um grande abraço. Obrigada mais boa noite. Parabéns, pelo seu lindo trabalho aí para a nossa comunidade. Obrigado, até mais. Tchau, até tchau. Mais. Boa noite, tchau. Boa noite.